Boa noite a todas e todos que estão me ouvindo. Hoje é o dia 17 de março do ano da graça de 2021, tá? E estamos iniciando, né, uma live para comentar, né, a decisão que acabou de sair, né, da reunião do Copom, que é o Conselho de Política Monetária, né, em que o Copom decidiu aumentar a taxa de juros Selic para 2,75% ao ano. Ou seja, foi um aumento de 0,75 pontos percentuais. Bom, eu já tinha escrito num artigo que foi publicado na Folha de São Paulo de hoje as razões pelas quais eu classificava esse tipo de decisão como negacionismo econômico, né? E o senhor José Roberto Campos Neto, o argumento que se dava ano passado, né, no final do ano passado, para aumentar os juros era o risco fiscal, porque nós estamos com uma dívida, blá, 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 blá. Bom, essa PEC emergencial que foi sancionada esta semana aprovou esmola de 44 bilhões de reais de auxílio emergencial por 4 meses. Tá? Bom, 44 bilhões de reais, 45 bilhões de reais, é o que se gastava com auxílio emergencial por mês ano passado, quando o auxílio era de 600 reais. Isso significa que entre 2020 e 2021, nós vamos ter um impulso fiscal negativo, ou seja, uma contração fiscal. Então, você está fazendo uma contração fiscal como nunca ocorreu na economia brasileira. Com a pandemia correndo frouxa, né? 3 mil mortes por dia, né? Com os estados e municípios tendo que ampliar as medidas de lockdown e distanciamento social. Portanto, nós vamos ter mais queda na atividade econômica. E o que é que o Banco Central faz? Resolve reduzir o grau de estímulo monetário. Meus parabéns! Vocês, a diretoria do Banco Central deveria toda perder os títulos de economista, se é que os tem. Porque estão fazendo absolutamente o contrário do que está sendo feito no mundo inteiro e do que diz a boa teoria econômica. E os argumentos deles são risíveis. E eu vou discutir um por um aqui. Vamos lá. Primeiro argumento deles. Foi a redução da taxa do Selic em 2021 foi longe demais, né? Isso teve dois efeitos. O primeiro efeito foi que embicou a curva de juros, ou seja, o juro de longo prazo subiu relativamente ao juro de curto prazo, tá? Então, esse é o primeiro efeito. Segundo efeito, que isso produziu uma desvalorização muito grande da taxa de câmbio, porque diminuiu o diferencial de juros, né? E isso acelerou a inflação. Mas muito bem. Primeiro que esses dois argumentos são logicamente inconsistentes entre si. Tá? Porque olha só, se é verdade, e realmente aconteceu, tá? A curva de juros embicou para cima. Tá? Então o juro longo ficou maior do que o juro curto. Ora, o que importa para o investidor estrangeiro não é a Selic, é o juro longo. Tá? Então ele vai comprar uma NTNB, vai comprar uma LTN, né? Que vão estar pagando juro longo, né? De títulos de 10, 8, 5, 10, 15 anos de prazo de maturidade. Então, se a taxa longa subiu,
e é essa taxa que importa para os especuladores internacionais, então o diferencial de juros ele não diminuiu, pelo contrário, ele aumentou. Então, se ele aumentou, isto não pode ter sido a causa da depreciação da taxa de câmbio. Então, assim, essas duas explicações são logicamente inconsistentes. Né? Se você diz que o Banco Central errou na mão porque a curva de juros embicou, essa razão não pode ser utilizada como justificativa para a desvalorização da taxa de câmbio. Isso é teoricamente equivocado. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Mas, continuando com o argumento. Digamos que de fato houve um aumento da taxa de juros longa. O que o Banco Central poderia fazer? Bom, na prática ele não fez nada, ele ficou sentado olhando. Tá? Mas ele poderia fazer aquilo que a emenda constitucional 10 do orçamento de guerra lhe autorizava de forma explícita. E o que era? Era intervir no mercado secundário de títulos da dívida pública. Intervir de que forma? Por intermédio daquilo que é conhecido como operação twist. Ou seja, você vende títulos de curto prazo e compra títulos de longo prazo, para com isso, você aumentando a demanda dos títulos de longo prazo, você aumenta o preço dos títulos de longo prazo, e ao aumentar o preço dos títulos de longo prazo, você reduz a taxa de juros de longo prazo. Era tão simples quanto isso. Todos os bancos centrais estão fazendo isso. O Banco Central Europeu faz, o Federal Reserve faz, só o Banco Central do Brasil que não fez. Ele até, antes da PEC do orçamento de guerra, ele até podia alegar, não, eu não tenho autorização para fazer isso. Autorização legal. Tá? Mas depois da PEC do orçamento de guerra, ele não fez porque não quis. Tem entrevistas do Roberto Campos Neto questionado sobre isso, inclusive questionamentos que partiram de mim, né? E eu falei com assessores econômicos, né? Dos senadores, né? Para que esse questionamento fosse colocado para o Campos Neto. Ele respondeu, não, é que a gente não queria criar artificialismos na curva de juros. Que artificialismo, cara pálida? Taxa de juros é o Banco Central que determina, porque é um Banco Central monopolista. Alguém tem que explicar para esse pessoal que quem tem monopólio de emissão de dinheiro é o Banco Central. Quem tem monopólio faz preços, tem nada de artificial nisso. Então, o Banco Central não reduziu o juro longo porque não quis. Ficou sentado olhando. E por que ele não quis? Por uma razão ideológica, para reforçar o discurso do abismo fiscal, que eu também já venho falando disso há muito tempo. Quer dizer, os economistas liberais e do mercado financeiro, junto com a equipe econômica do governo e do Banco Central do Brasil, criaram uma narrativa falsa, que não tem nenhuma sustentação teórica ou empírica. Qual é a narrativa falsa que eles estão criando? De que se a dívida pública passar de um determinado limite, que eles dizem que é 100%, né, então o Brasil vai cair num abismo fiscal, ou seja, não vamos ter mais condições de rolar dívida, o governo vai ficar sem dinheiro para pagar os funcionários públicos e assim sucessivamente. Essa é a ideia, né, do abismo fiscal. Né? Então, para dar consistência à narrativa do abismo fiscal, era necessário você deixar a taxa de juros longa subir, né? Para dizer com isso, está vendo? Olha, o descontrole fiscal está levando ao aumento dos juros longos. Bom, mas por que os juros longos subiram? Porque a gente está numa pandemia. Bom, e temos um governo maluco. Né? Tudo isso aumenta a percepção de incerteza por parte dos agentes econômicos, né? O que leva, naturalmente, ao aumento do prêmio de liquidez dos títulos longos sobre os títulos curtos e, portanto, aumento da taxa de juros longa. Outra coisa que certamente levou ao aumento da taxa de juros longa foi o próprio discurso do Banco Central. Várias vezes o senhor presidente do Banco Central, Campos Neto, disse que se nós abandonarmos o teto de gastos, se nós não voltarmos à disciplina fiscal, o Banco Central será obrigado a levar a taxa de juros. Bom, o mercado seguia pelo que o Banco Central disse.
Se o Banco Central está dizendo que na condição X ele vai ter que tomar atitude Y, então isso vai ser precificado, vai ficar lá no preço dos ativos. E foi o que aconteceu. O mercado antecipou a decisão que o Banco Central tomou hoje. E o Banco Central já vinha dizendo que ia fazer isso. Tão simples quanto isso. Por isso a taxa de juros subiu. Ela subiu, primeiro, porque o Banco Central não fez nada. Segundo, não só porque ele não fez nada, porque ele disse que ia elevar a taxa de juros. Então, como ele elevou, confirmou as expectativas dos agentes. Esse é só o início. Não se iludam. É só o início, tá? É o início das dores. O juro vai subir mais. Tá? Bom, agora, quanto ao câmbio. Ah, mas o câmbio se depreciou porque o juro está muito baixo. Repito, o que está muito baixo é o juro curto, não o juro longo. O Banco Central deixou o juro longo subir, certo? Então, se você medir corretamente o diferencial de juros, né, juro longo no Brasil contra juro longo nos Estados Unidos e na Europa, o diferencial não diminuiu, o diferencial aumentou, ok? E por que o juro longo é importante? Porque é o seguinte, investidor estrangeiro não opera no mercado interbancário. A Selic é a taxa de juros do mercado interbancário. É o mercado em que opera um banco central e os bancos comerciais brasileiros. Tão simples quanto isso. Então, essa não é a taxa relevante para o investidor estrangeiro, cara pálida. A taxa relevante é a taxa longa, que pode ser tanto sobre títulos públicos como títulos privados, mas, no caso do investimento estrangeiro, sobre títulos públicos. E a taxa longa, a taxa longa subiu, como os próprios economistas do mercado financeiro dizem. Não, porque há um problema, a taxa de juros de longo prazo subiu, isso é um desastre. Bom, se a taxa de juros de longo prazo subiu, então o diferencial de juros aumentou, então o câmbio deveria ter se apreciado, ao invés de se depreciar. Então, obviamente que essa não é a razão. Então, qual é a razão? A razão é o seguinte, está saindo dinheiro do país? Está, há muito tempo. Tá? Basicamente, desde o início do governo Bolsonaro. E por quê? Bom, duas razões. Tá? A primeira é que o governo Bolsonaro é visto no mundo inteiro como o inimigo número 1 da humanidade por conta da questão ambiental. Os investidores institucionais, que são basicamente fundos de pensão, né, dos Estados Unidos e da Europa, mas também hedge funds e outras empresas do setor financeiro, eles têm que responder, né, a regras de compliance e também têm que responder às demandas dos seus investidores. Né? E existe, hoje em dia, na Europa e nos Estados Unidos, uma preocupação muito grande com a questão do efeito estufa e, consequentemente, com a emissão de CO2. O fato é que, durante o governo Bolsonaro, o ritmo de queimadas na parte amazônica, na parte brasileira, desculpe, da floresta amazônica aumentou. E todo mundo sabe disso. Isso está sendo vinculado ad náusea na imprensa internacional. Então vocês imaginem a seguinte situação. Tá? Vocês imaginem o fundo de pensão do Sindicato dos Metalúrgicos do Vale do Ruhr, na Alemanha. Né? Digamos que o fundo de pensão do Sindicato dos Metalúrgicos do Vale do Ruhr, na Alemanha, tenha feito uma aplicação em títulos da dívida pública brasileira ou em ações, enfim, fez algum investimento no Brasil. Aí o senhor Joaquim Schultz, né, o típico operário, né, membro do Sindicato dos Metalúrgicos do Vale do Ruhr, um belo dia abre o seu jornal, pode ser o Der Spiegel ou algum outro, tá? E vê o seguinte: Bolsonaro está tacando fogo na floresta amazônica. Aí eles, mas o fundo de pensão do qual eu faço parte está aplicando nesse país. Não quero isso não. Como é que vai aplicar o meu dinheiro nesse negócio? Ele vai, então eles vão fazer uma reunião dos trabalhadores, vão dizer para o CEO do fundo, meu filho, para de aplicar dinheiro nesse país, tira daí. A gente não quer que o nosso dinheiro, da nossa aposentadoria, seja aplicado num país que está simplesmente condenando a humanidade, né, a um futuro imprevisível. Né?
por conta do aquecimento global. Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, a primeira razão estrutural para apreciação, para desvalorização do câmbio durante o governo Bolsonaro é a política ambiental do governo Bolsonaro. Segunda razão, política comercial, um desastre. O Brasil, né, resolveu brigar com o seu principal parceiro comercial, a China. Ora, quando você briga com o seu principal parceiro comercial, qual é a expectativa que você vai gerar no mercado? De que em algum momento vai ter sanções econômicas. Bom, você vai colocar o seu dinheiro num país em que o principal parceiro comercial vai aplicar em algum momento sanções econômicas? Eu não aplicaria. Ok? Bom, enquanto ainda tinha o Trump de guarda-costas do Bolsonaro, ele ainda podia cantar de galo com a China. Agora não tem mais. É Joe Biden. Não é Donald Trump. Ok? Então, política comercial errada. Tá? Nós brigando com o nosso principal parceiro comercial. Aliás, diga-se de passagem, por causa disso que a China está dificultando o envio de insumos para a produção da vacina aqui no Brasil. Tá? Eu li, acho que não sei se foi hoje ou ontem, tá? Que a China vai dar preferência para a Europa ao invés do Brasil. Isso o que é? Retaliação. E por quê? Porque o filho do Bolsonaro não fica com a boca fechada, porque o nosso chanceler Ernesto Araújo, né, é um sujeito translocado que só fala besteira sobre a China. Né? Então, não dá. E a terceira razão é o comportamento da pandemia. Quer dizer, desde o ano passado que estava muito claro que o Brasil não tinha um plano para enfrentar a pandemia. O plano era a cloroquina. Essa era a cloroquina. O presidente da República incentivando as pessoas, né, a não usar máscara, a não fazer as medidas de distanciamento social, né? Tudo o contrário do que ele deveria fazer. Aí, agora se coloque na posição de um investidor internacional vendo esta situação. Qual é o investidor internacional que vai pôr dinheiro num país governado por uma pessoa como essa? Né? Que não se comporta como um moleque, não como um estadista. Ele não vai botar dinheiro. Por isso que o dólar se desvalorizou tanto. Bom, poderemos, além disso, né, além desses fatores, o preço dos alimentos subiu muito ano passado. Subiu por quê? Porque o dólar se desvalorizou, subiu porque todos os países do mundo, menos o Brasil, fizeram estoques preventivos de alimentos. Então, no primeiro semestre do ano passado, o Brasil exportou soja, arroz, como se não houvesse amanhã. Exportou, claro, estava todo mundo comprando. Todos estavam fazendo seus estoques precaucionais, menos os otários aqui que não estavam fazendo. Aí, no segundo semestre, a gente teve que importar o que a gente exportou. E depois, burros são os portugueses, né? Como, né? O brasileiro adora contar piada de português, dizendo que português é burro. Minha mãe é portuguesa, sempre me deixou, esse tipo de piada sempre me deixou extremamente irritado. Né? Mas quem é que é o burro? E também, diga-se de passagem, o Paulo Guedes colocou uma pá de cal em cima da Conab, né? Que era o órgão regulador dos estoques, né, de alimentos no Brasil. Então, nós chegamos no segundo semestre do ano passado sem nenhum estoque de arroz, de trigo, nada que pudesse. Quer dizer, a ideia do estoque regulador é justamente quando você tem um período de aumento do preço dos alimentos, o governo vende os seus estoques para derrubar o preço. Né? Ele funciona como um market maker, ele atua, né, no sentido contrário ao mercado. Então, você ter estoques reguladores na Conab, era isso que foi criado pelo governo militar, hein? Não pense que foi. Não é invenção de comunista, não. Tá? Isso aqui foi criado pelo governo militar. Okay? Pelo menos naquela época que os militares sabiam somar, dividir, subtrair, né? Eram alfabetizados, enfim, naquela boa época. Agora eles não são mais. Tá? Mas foi criado pelos militares. Bom, então, a ideia da Conab é ter um estoque regulador de alimentos. Trigo, soja, feijão, né? Arroz. Por quê? No momento que o preço desses produtos cai,
para que os agricultores não tenham perda, o governo entra comprando. Então, com isso, ele consegue sustentar o preço, ou seja, faz com que a queda seja menor. E com isso, você garante a renda do agricultor. No momento em que os preços sobem muito, porque tem uma quebra de safra, tem uma desvalorização muito grande do câmbio, o que é que o governo faz? Vende os seus estoques para reduzir o grau de aumento dos preços. E o que é que fez? O que é que o Brasil tem feito desde 2016, com o governo Temer, tem reduzido os estoques reguladores da Conab. Mas nós ainda tínhamos algum estoque de alimentos durante o governo Temer. Só que aí o cabeça de planilha do ministro da Economia, Paulo Guedes, achou que era muito caro manter estoque regulador e vender tudo em 2019. Aí o que é que a gente chegou? 2020 sem estoque regulador de comida. O que aconteceu? Inflação de alimentos. O que isso tem a ver com câmbio? O que isso tem a ver com política monetária? Nada. Bom, então é o seguinte, não tem nenhuma justificativa. Tá? Eu ia esquecendo um argumento muito importante. Quando você olha para o comportamento da inflação, para o IPCA, de fato, o IPCA acumulado nos últimos 12 meses está em 5 e alguma coisa. Tá? De fato, ele subiu, realmente, ele vem subindo, o IPCA, a inflação vem se acelerando desde meados do ano passado. Agora, quando você olha para o núcleo de inflação, que exclui combustíveis e alimentos, sabe o que é que acontece? A inflação está estável em menos de 3% ao ano. Então, quem é o culpado pela elevação da inflação? A política do governo Bolsonaro com respeito aos estoques reguladores de alimentos, a política do governo Bolsonaro e Temer, que começou com ele, dos preços da Petrobras, ok? Por isso que acelerou a inflação. Só que essa aceleração é transitória. Porque é isso que está dizendo o núcleo de inflação. Se o núcleo de inflação tivesse realmente aumentando, de fato, isso seria uma sinalização de que a inflação iria aumentar de forma permanente no futuro. Mas não é isso. As medidas de núcleo de inflação estão mostrando claramente que a inflação está bem comportada, porque tem uma enorme ociosidade na capacidade produtiva. Então, o que é que o Banco Central faz? Ele usa um instrumento, que é a taxa de juros, que é para combater pressões inflacionárias advindas do lado da demanda, para combater pressão inflacionária advinda do lado da oferta. Ora, se ele acha que o problema é a inflação de oferta, então ele aumenta um pouco os juros. Tinha que botar logo em 7 de uma vez. Aí sim, o dólar derretia. Aí realmente, se botasse a Selic em 7, aí o dólar despencava, para 4,50. Vamos, pronto. Aí a gente gerava deflação. Lógico que o custo sobre o nível de atividade ia ser muito pior, né? Mas se era esse o diagnóstico, então eles foram muito comedidos. Estão usando um instrumento errado, que é a taxa de juros, para combater uma inflação de custos. Tá? Todo mundo sabe disso. Tá? E eles também sabem, tá, que quando você olha as perspectivas de inflação para frente, a inflação do ano de 2021 vai ficar dentro do intervalo de inflação definido pelo Conselho Monetário Internacional. Embora o centro da meta seja 3,75, você tem uma banda que te permite acomodar choques de oferta. Pelo amor de Deus, isso é o que diz a teoria básica do regime de metas de inflação. Pelo visto, esse pessoal do Banco Central nunca estudou isso na vida. Se estudou, esqueceu. Para que você tem a banda, cara pálida? A banda é para acomodar choques de oferta, justamente porque você sabe que juro não tem influência sobre inflação produzida por choque de oferta. Então, desde que a inflação fique dentro da banda, não tem problema nenhum. E assim, quando você olha para a expectativa de inflação do Boletim Focus, que reflete a opinião do Deus mercado, estava em 4,2%, estava dentro da banda. Então não tinha nenhuma justificativa, zero, para fazer esse movimento criminoso com a economia brasileira que foi feito hoje. Mas, enfim, isso que eu queria comentar com vocês hoje. Tá? Eu já tinha escrito isso na Folha de São Paulo, tá? Para quem não leu o artigo, leia.
Eu coloquei uma versão desse artigo um pouquinho mais longa no meu blog, tá? www.jlcoreiro.wordpress.com, para quem ainda não conhece, tá? Mas, enfim, eu já tinha mencionado isso e apenas mostra que essa é a consequência da independência do Banco Central. Agora eles podem fazer o que eles quiserem. Tá? O mercado financeiro e o Banco Central agora são uma coisa só. O Banco Central está a serviço dos interesses do sistema financeiro. É só vocês olharem os grandes jornais. Valor, Folha de São Paulo, Estadão, olha a Globo News, só aparece, tirando um pouquinho a Folha. A Folha é um pouquinho mais aberta. Mas nos outros jornais só aparece economista de mercado financeiro. E repetindo sempre a mesma coisa. Só muda as palavras. Mas é sempre o mesmo pensamento, a mesma ideia que está sendo apresentado para a gente desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff e que não está funcionando porque este país está estagnado. Com muita gente passando fome. E o mercado financeiro fez uma cruzada, tá, contra o auxílio emergencial, contra a volta do auxílio emergencial de R$600. Eles dizem que isso seria um desastre para a economia. Sim, claro, porque todos eles, né, eles estão todos muito bem alimentados, né, comendo caviar, tomando champanhe francesa na Faria Lima, tendo já suas fortunas protegidas em algum paraíso fiscal ou em algum banco na Suíça. Né? Então, para eles, a fome do povo não interessa de nada. Né? Enfim, era isso que eu tinha para falar. Deixa eu ver. Aqui alguns comentários. Marcelo Alves de Lima, a única saída é o impeachment, porque eu entendo que o Brasil, depois da guerra invisível sanitária, terá que se reconstruir. E com o Bolsonaro não há condições. É preciso um governo de união nacional. Concordo inteiramente. Tá? Eu acho que já passou do tempo do Bolsonaro sair do poder. Tá? Existem 3 alternativas. O impeachment, a interdição ou a cassação de chapa. Todas legais. Então não estou propondo aqui nenhuma ilegalidade. Tá? Impeachment, cassação de chapa ou interdição ou incapacidade mental. Eu acho que interdição é uma hipótese mais rápida e é mais próximo da realidade. Né? Vinícius Kraus, gostaria que você comentasse também sobre os efeitos da inflação nos preços da construção civil e no atacado. Bom, os preços no atacado refletem basicamente a desvalorização cambial. Né? A construção civil, eu acho que aí tem um problema, tá, que não está sendo corretamente analisado, que é um problema de desestruturação das cadeias de fornecimento, tá, por conta dos efeitos da pandemia. Com essas tais cadeias globais de valor, né, que os economistas liberais, como o senhor Edmar Baixa, Ética Terva, gostam de defender, né, o que acontece é que a produção ela não é de um bem, tipo um automóvel. Né? As etapas da produção de um automóvel não são feitas em um único país. Então, tem um país que produz as chapas de aço, outro país que produz os pneus, outro país que produz os vidros e assim sucessivamente. Tá? Bom, no caso das chapas de aço, né, no caso da construção civil, a construção civil é muito intensiva em aço. Tá? Quando teve a pandemia, o início da pandemia, as siderúrgicas tiveram que desativar os altos fornos, tá? Porque a demanda simplesmente despencou. Né? E aí o processo de reativação dos altos fornos não é trivial. Tá? Ele demanda algum tempo. Então, eu imagino que essa inflação da construção civil se deva a um hiato temporal entre o crescimento da demanda, que voltou mais rápido, do que o crescimento da oferta. Mas isso é um problema tecnológico. E é um problema de curto prazo. Você que resolve isso, não é algo que vai se arrastar indefinidamente. Tá? É porque realmente existe esse problema, né, do religamento dos altos fornos, né, junto com a questão que eu mencionei anteriormente, da interrupção das cadeias
globais de valor, nas cadeias de fornecimento. Tá? Então, você tem empresas brasileiras relatando dificuldades de importação de insumos. Tá? Então, tudo isso eu acho que contribuiu para a inflação da construção civil. Tá? Quer dizer, porque não estão sendo construídos mais edifícios agora do que foram construídos durante a bolha imobiliária de 2008 a 2013. Tá? Na verdade, a construção civil ela está muito centrada em dois polos. Em pequenos reparos e reformas nas residências das pessoas mais pobres, que sim foi possível devido ao auxílio emergencial, e na construção de imóveis de alto valor, que é para os ricos. Porque, bom, aí sim, está relacionado com a Selic, como a Selic caiu muito, então o pessoal mais rico resolveu investir em imóveis, né? E o que certamente aumentou a demanda por aço e cimento, e devido a esse descasamento, né, esse ato temporal entre demanda e oferta, porque você desligou os altos fornos, tá? Então a oferta não conseguiu se equiparar ao crescimento da demanda. Mas isso é um problema temporário. Tá? Não tem nenhuma razão para você achar que o preço, a inflação da construção civil vai continuar indefinidamente se a taxa de juros não for ajustada. Tá? Bom, o Thales Girardi Mendonça pergunta: o professor teria uma previsão para o crescimento do PIB em 2021? Bom, Thales, pelo efeito carregamento estatístico, né, se a economia brasileira não crescer nada em 2021, ela vai crescer 3,6%. Tá? Isso é um efeito puramente estatístico. Tá? Enfim. Agora, eu estou achando que 3% é o teto. Nós vamos crescer muito menos de 3%. O que indica que, na verdade, a economia não vai crescer. Ela vai ser mais um ano de recessão. Dizer, minha previsão é que o primeiro e o segundo trimestre de 2021 venham com PIB negativo, tá? Com um crescimento negativo do PIB. Tá? Pode ser que a gente, no terceiro trimestre, apresente algum crescimento positivo do PIB. Eu estou duvidando. Tá? Eu acho que, primeiro, o auxílio emergencial é muito pequeno. Tá? Ele é 25% do valor gasto ano passado, ou menos do que isso. Tá? Você tem um aumento muito grande do número de casos de Covid e de mortes por Covid, e nós estamos absolutamente atrasados na vacinação. Nós não temos qual é o plano de vacinação que o Brasil tem? Que eu saiba, nenhum. Então, nessas condições, a pandemia no Brasil vai durar até 2022. Com o vírus, com a pandemia durando até 2022, qual é a chance que tem essa economia de se recuperar? Ainda mais com o Banco Central subindo juros, né? E o Tesouro, o Ministério da Economia gastando menos com o auxílio emergencial. Qual é a chance? Vai ter recessão de novo. Recessão técnica eu tenho certeza. Tá? No primeiro e no segundo trimestre. Recessão mesmo, queda do nível de PIB, aí é mais difícil por conta desse efeito de carregamento estatístico, que já te daria um crescimento de 3,6%. Então pode ser que você tenha 2021 um crescimento de 1,5%, 2%. Né? Aí eles vão dizer, nossa, que recuperação fantástica. Enfim, o Guedes é um encantador de day traders. Né? Então, assim, ele fala, tudo que ele fala dá errado. Tudo que ele fala dá errado. Né? Ele promete privatização, não consegue, diz que a economia vai decolar, não decola, né? E o pessoal continua acreditando nele. Eu não sei o que é, o que o Guedes tem. Para mim é pacto com o demônio, mas, enfim, é isso da minha religião também. É a minha opinião religiosa. Né? Eu acho que ele tem pacto com o demo, porque não é possível, né, uma pessoa que erra tanto ainda ter alguma credibilidade. Mas, enfim. Paulo Roberto Luquianet, segundo a senhora Solange Stroh, economista-chefe do Credit Suisse Brasil, 6% seria a Selic para ancorar as expectativas. Assim, o Paulo Roberto, o cargo dela já revela o interesse que ela tem.
evidente que a instituição para a qual ela trabalha tem interesse em aumento da Selic. Então, qual é a credibilidade que essa senhora tem para dar uma opinião isenta? Por mais que a gente saiba que, lógico, não existe opinião 100% isenta, né? Existe opinião baseada, né, em dados técnicos, análise, etc. Mas toda análise tem o viés, né, ideológico do analista. Todos temos ideologia. Não existe isso de não existe ideologia. Todos temos. Né? Eu sou economista, desenvolvimentista e keynesiano. Então, as minhas análises têm esse viés, no sentido de que eu tenho um instrumental teórico na minha cabeça que eu utilizo para fazer as minhas análises. O que eu posso dizer em minha defesa é que as minhas previsões, em geral, são corretas. As deles, não. Né? Como sair da recessão sem combater a pandemia? Impossível. É a pergunta do João Evangelista. Impossível. Impossível. Tá? Quer dizer, sem a gente acabar com a pandemia, pelo menos controlá-la, né, vai ser impossível sair dessa recessão. Né? Bom, acho que é isso, pessoal. Bom, já são 36 minutos de live, era isso que eu queria comentar para vocês hoje, tá? Enfim, da decisão lastimável do Banco Central do Brasil, né? Os políticos que inadvertidamente aprovaram a autonomia do Banco Central vão ver agora a besteira que fizeram, né? Porque agora a diretoria não pode mais ser demitida, né? Olha o que vocês fizeram. Vocês libertaram, né? Vocês abriram a caixa de Pandora, libertaram o Kraken. Agora vai ser difícil. Agora ninguém mais controla o Banco Central, não. Agora é o sistema financeiro dando totalmente as cartas. E mais ainda com a grande imprensa sendo controlada indiretamente pelo sistema financeiro via gastos com propaganda. Está muito difícil a gente conseguir propor alternativas de política econômica. Alternativas existem, tá? Mas, infelizmente, quem pensa diferente, né, do mainstream econômico brasileiro, que é diferente do mainstream econômico dos Estados Unidos e da Europa, tá? Completamente diferente. Quer dizer, aqui é um universo paralelo, né? Quem pensa diferente não lhe dão voz, não lhe dão espaço. Quero aqui agradecer, no entanto, a Folha de São Paulo, né, publicamente, pela oportunidade e na figura da editora de economia, Alexa Salomão, né, por ter me convidado ontem, né, para escrever um artigo expressando a minha opinião sobre a elevação da taxa de juros. Então desde já, quero agradecer a Alexa Salomão, tá? E, enfim, e fazer o apelo de que os demais jornais, Valor Econômico, Estadão, Globo, etc., sigam um bom exemplo da Folha de São Paulo, né, que deem espaço para a discussão do alternativo, tá? E que, no debate de ideias, que a melhor ideia vença. Né? Tão simples quanto isso. Nada mais do que isso. Ou será que os economistas do mercado financeiro têm medo do debate, porque eles sabem que vão perder? É com isso que eu deixo a todas e todas. Boa noite, fiquem com Deus, que Deus abençoe este país e nos livre do mal. Amém.